Falando ainda em transporte, Rodolfo, a Prefeitura publicou hoje, no Diário Oficial. Hoje a gente está com promessas boas. Parece que no segundo semestre já devem chegar aí os primeiros BRTs, novos articulados, né? Para expandir o sistema nesse pregão que foi publicado, nesse pregão eletrônico. Os 557 novos veículos estão previstos para chegarem já nesse segundo. 557. 557 dos articulados Isso. ou dos comuns? Dos articulados. E quantos são hoje? A nossa frota tem quantos operando? A gente tem esse número? Deixa eu Porque tem catar. uma cacetada parado, né, Pinho? A gente lembra Tem, que... mas esses seriam novos, não é nem para manutenção. Sim. 200 Eu tô carros em operação, Rodolfo. Fora os parados. Então, ao todo a gente já teve 384 veículos. Então a gente tem quase o mesmo número de veículos, quase a mesma coisa parada. Calma aí, vamos lá, devagar. Não. A gente teria 384, foi o máximo que a gente teve, é isso? Pelo que você tá Isso, o dizendo. máximo. Hoje a gente tem algo como 200 operando. Exato. Mais ou menos isso. Ou seja, eles quebram muito. Aliás, muito também pela má conservação dessas vias, principalmente a Transoeste, que foi construída na gestão, só para lembrar. Eu sei que já falei várias vezes, mas tem que lembrar. Na gestão de Eduardo Paes, entregue no final da primeira gestão, ele queria entregar e não fez de concreto, fez de asfalto, e o asfalto é um lixo completo, que faz com que os ônibus quebrem ainda mais, não é o único fator, mas quebrem ainda mais, porque ele queria entregar as pressas para também ter aquilo como uma obra e ele pudesse se reeleger, coisa que conseguiu para seguir em frente no Rio de Janeiro até a Olimpíada de 2016. Então, um monte parado, quase metade parado e 200 operando. Você está dizendo que no segundo semestre vão chegar 557, ou seja, a gente no sistema inteiro que funciona desde 2012, quando começou com o BRT Transitem, a Transcarioca, a Transolímpica, e se prevê a chegada, quem sabe aí para o ano que vem, né? O fim que seria com maior movimento da Transbrasil. Eles estão dizendo que hoje a gente tem 200 operando e que vão chegar novos 557 ônibus no segundo semestre, ou seja, a gente vai pegar 3 vezes o que se opera hoje. Isso que pro ano que vem? pro ano que vem, os primeiros devem começar a chegar no segundo semestre. Em outubro, mas começar a chegar, ou seja, podem entregar em outubro e 556 no segundo semestre do ano que vem. Não deve ser isso, mas enfim. Um exemplo. Obviamente também o não mais é a maior negativo parte de esse todos. ano. Mas a maior parte não deve ser esse ano, né, Pim? Porque você não fabrica um ônibus desse, o articulado do dia pra noite. Não tem, você não acha. Sim. Ainda mais se ele vem novo, você tem que mandar fazer. Você pega uma linha de crédito ou você tem dinheiro, você bota e compra agora. Outra pergunta que eu não sei se vocês vão ter na mão. Eu lembro quando eu conversei muito lá atrás em cima desse sistema, dessa complexidade do sistema, do porquê que ele estava destruído, depauperado, as estações quebradas, as pessoas apertadas todos os dias, como que ia fazer, como que ia ter dinheiro, as empresas dizendo que não tem como, porque não tem reajuste, estão quebradas, essa discussão que está até hoje se arrastando entre prefeitura e concessionários. Aí teve o caso de corrupção em cima das empresas de ônibus, enfim, esse balaio todo de gato aí. Eu lembro que lá atrás, se eu não estou errado, quando eu apurei informações sobre os ônibus articulados, um ônibus como esse custa algo como 1 milhão. Vejam aí se vocês conseguem pesquisar para ver se eu não estou errado. Acho que um zero articulado, com ar-condicionado, novo em folha. Eu não sei, cara. Também minha memória às vezes é meio ruim. Mas acho que ele custava 1 milhão. Se isso for verdade, 557 até o final do ano que vem, você está dizendo que você vai gastar 557 milhões, quase um pouco mais de R$500 bilhão. Antes da gente saber se o valor é esse ou não, minha pergunta é quem é que vai pagar isso? Porque a prefeitura está fazendo intervenção hoje no transporte. Fez aí conversas recentes dizendo que ia sim comprar ônibus, etc, etc. É a prefeitura que vai botar do caixa para a compra desses ônibus? É uma parte da prefeitura, uma parte deles? É das empresas de ônibus que agora estão com intervenção, mas enfim, em algum momento a prefeitura já disse que vai fazer uma nova licitação e devolver a concessionários, os que vencerem. Alguém divulgou como que vai? De onde que sai a bufunfa para comprar?
Bom, o valor, tá? Achei na publicação, né, do pregão eletrônico, 462 milhões de reais. Não. Pode Então ser que É isso, é com perto desconto. disso, exatamente. Isso. Porque é desconto. óbvio que você comprando 557, você não paga 1 milhão em cada. É. Né? Então, Desse Rodolfo, tamanho você negocia. Vão Isso ser mesmo, é 1 duas milhão. licitações. Duas licitações. A primeira, 307 articulados que começam a ser entregues em outubro. E a segunda, 250 articulados no segundo semestre de 2023. Não foi informado, pelo menos na divulgação hoje pela Secretaria Municipal, de onde sai o dinheiro. Mas esses articulados seriam melhores do que os que estão em operação ou parados. As portas serão mais robustas e resistentes, segundo consta a própria publicação no Diário Oficial. Vai ter uma cabine separando os motoristas dos passageiros e mais espaço para os cadeirantes. Aumentando a frota, na teoria, você aumenta a chance de não ter superlotação e você também, com esses ônibus aí aparentemente mais resistentes, também diminui a chance de ter um articulado saindo de operação por ato de vandalismo e etc. Em março sai um outro edital de licitação aí para concessão da operação do BRT, que diz respeito à circulação, manutenção, garagem. Março do ano que vem. Março desse ano, perdão. Esse ano. Saiu o quê? Vocês estão pesquisando esse valor de 462 milhões de reais, o quê? No Diário Oficial? Diário Oficial da Isso, Prefeitura? Então a Prefeitura que vai pagar, é óbvio. Se ela está dizendo que está abrindo uma licitação ou está comprando 557 ônibus, ela vai pagar. Bom, fico aqui me perguntando, ela que tem que pagar isso 100% do nosso dinheiro? Tem que entender que modelo é esse, como está sendo discutido, né? Lá atrás eu lembro que as concessionárias é que compravam. Você pode até dizer que tem lógica para isso, mas a gente tem que entender essa lógica. Correr atrás da informação, entender como é que fecha esse sistema. Você dá o ônibus, eles operam. Quando eles passarem a operar em março do ano que vem, eles vão ganhar dinheiro com isso. Então o custo deles vai ser a gasolina e o motorista, e a manutenção dos ônibus, mas aí o ônibus é da prefeitura, que também é um bem, na verdade, que deteriora rapidamente por causa do uso, por causa das condições das vias, do vandalismo. Essa operação precisa ser entendida muito bem, ainda mais quando a gente pega o histórico de tudo isso. Pode ter sentido, pode estar respaldado, inclusive, com informações, com estudos, mas é o que a gente tem que entender. Até porque o nosso papel, e tenho certeza que os cariocas também querem entender, é do nosso orçamento, do nosso custo, 100% é do custo da prefeitura, vulgo nosso bolso, Por quê? Em que condições, o que respaldou, como vai funcionar, o que eles então vão pagar depois disso, essa conta fecha, tem um monte de pergunta. Esse é um modelo único no Brasil, só a gente está fazendo, alguém mais faz, tem um monte de perguntas isso aí, hein? A gente tem que apurar isso direito, porque não é brincadeira não. Deixa eu só dar uma informação aqui, 10h16, e de qualquer forma, informação importante sobre a compra desses ônibus. Quem está todo dia se ferrando aí no PRT, certamente não vê a hora de chegar muitos, mas não é 1, 2, 3 não, realmente são muitos e muitos coletivos que precisam chegar.